Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula de eletricidade experimental. E nessa videoaula nós vamos ver sobre potência elétrica. Na nossa última videoaula, a gente viu sobre a primeira lei de Ohm, que seria essa daqui, ó. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Então, beleza, a gente precisa ter isso aqui em mente. Porque a fórmula da potência é uma bem parecida. Seria o quê? Potência é igual a voltagem vezes corrente, ou tensão vezes corrente. A potência, ela é medida em watts, em watts. A tensão, ela é medida em volts, como a gente já viu, e a corrente em amperes. Não vou escrever aqui, que foi o que a gente viu na última videoaula. Aí, então, beleza. A tensão, a potência, a tensão vezes a corrente. Aí, mas pensa aqui comigo, ó. A tensão não é a mesma coisa disso daqui? Ou seja, isso daqui, na prática, nada mais é do que isso daqui, ó. Aí, ó, eu vou escrever V como R vezes I. Então, I vezes I vai dar o quê? I ao quadrado. Ou seja, isso aqui é uma outra variação da nossa fórmula principal de calcular potência. Que seria o quê? Vamos supor que em algum enunciado ele foi lá e falou: tal resistor ele tem a resistência tal e está passando uma corrente tal por ele. Você só tem qual informação? A resistência e a corrente. Você não tem a tensão. Então essa fórmula daqui você não vai conseguir usar. Mas olha aqui essa aqui. A gente tem aqui a resistência e a corrente. Perfeito. A gente vai conseguir usar. Aí, e também tem como a gente fazer uma manipulação aqui, ó, que é o que? V é igual a R vezes I. Passando o R dividindo para o outro lado, a gente tem o quê? Que I é igual a V dividido por R. Só peguei esse aqui e passei dividido para cá. Ó. Foi isso aqui que eu fiz. Então, se I é igual a V dividido por R, eu posso substituir I também. Ou seja, vamos pegar aqui, ó. Potência é igual a V vezes I, só que o I é isso daqui, ó. Vamos substituir justamente por aquilo ali. Por V vezes R, por V dividido por R. A gente vai ter o quê? Que potência é igual a voltagem vezes voltagem dividido pela corrente, pela resistência. Então, voltagem vezes voltagem, ou tensão vezes tensão, é o quê? Tensão ao quadrado. Aí, ó, agora a gente também chegou em uma outra possibilidade daquela mesma fórmula. Que seria o quê? É basicamente um caso bem parecido nesse de cima. Se a gente tem informação da tensão e da resistência, a gente não precisa se preocupar em calcular a corrente. A gente pode só usar essa fórmula daqui, ó. Vamos ver um exercício, por exemplo. Um exercício como exemplo. Vamos supor que tal bateria, vamos supor aqui, ó. Uma bateria, ela está fornecendo 9 volts de tensão. Aí, ela fornecendo em todo o circuito, tá passando uma corrente por ela. Tá passando uma corrente por ela de 2 amperes, por exemplo. Qual que é a potência dessa bateria? Então, a gente tem o que? A voltagem, 9 volts, e tem a corrente. Basta a gente fazer o que? Multiplicar os dois, que a gente vai ter a potência. Então, potência é o que? Voltagem vezes corrente. A nossa voltagem ou tensão é 9, enquanto a nossa corrente é 2. Ou seja, 9 vezes 2, 18. A nossa potência é 18. 18 watts. Essa é a potência dessa bateria daqui. Isso se aplica para qualquer coisa, por exemplo. Tá passando tal corrente no resistor. Eu sei que tal resistor está sendo responsável pelo consumo de 5 volts, por exemplo. Eu sei que está passando uma corrente de 2 amperes. É só multiplicar os dois também e eu acho a potência desse resistor. Isso serve para qualquer coisa. Então, foi uma videoaula mais curtinha também.
Essa aqui é a fórmula de potência e com isso aqui a gente vai conseguir calcular a potência de qualquer coisa, sempre que a gente tiver as informações de tensão e corrente ou da resistência e alguma dos outros dois. Se você já deve ter visto, talvez como uma curiosidade aí, você já deve ter visto que, principalmente se você tem algum computador, principalmente um desktop, a fonte, a potência dela é medida em watts. Aí dá pra, se você souber a voltagem, dá pra você calcular a corrente com isso. Ou se você tiver a corrente, dá pra você calcular a voltagem. Tá sempre fazer um cálculo com base nisso, agora que a gente sabe a fórmula. Outra curiosidade também seria o que? Você já deve ter ouvido o termo kWh. O que é kWh? A energia geralmente sempre mostra o consumo de alguma coisa em kWh. O que é isso? Quilo, a gente viu que é 1000 vezes alguma coisa. E hora, hora, bom, é uma hora. Então o que isso daqui é? 1000 watts em uma hora. Só que uma hora, isso não tá certo, né? Porque na primeira videoaula a gente viu o quê? Que no Sistema Internacional de Medidas, o tempo sempre é medido em quê? Em segundos. Então a gente não pode multiplicar watts por segundo, por exemplo. Por hora, no caso. A gente tem que multiplicar por segundo. Então a gente tem o quê? A gente vai ter aqui, no caso, 3.600.000. No caso, a multiplicação de potência por tempo dá justamente a energia pra gente. A energia, se a gente tem também é uma forma, mas isso daqui a gente não vai usar muito durante os circuitos, não no nosso curso aqui. Mas isso daqui, talvez por curiosidade ou para te ajudar em alguma outra coisa, energia calculada em joules, a gente pode pegar a potência, multiplicar pelo tempo e a gente acha a energia em joules. Aí o que a gente fez aqui? Então, quilowatts-hora nada mais é do que 3.600.000 joules. Isso aqui fica talvez como uma curiosidade mesmo. Então, dito isso, até a próxima videoaula.